pra se pensar. Opa! Paredão! Paredão para Alfredo dos Santos Loebli. Agora é que eu quero ver se o cara é macho. Agora eu quero ver. Meu caro Loebli, o cara que escolhe a profissão de árbitro merece ter a mãe xingada mesmo antes do jogo começar? Não, porque ele faz a opção, é um profissional. Eu conheço a maioria dos árbitros dessa nova safra, não. A grande maioria são de pessoas sérias que estão buscando um espaço, um caminho profissional, levar o sustento para sua casa, deixam suas esposas, deixam seus filhos, assim como os jogadores. Então não merece. Agora, se você me falar, você bota a mão no fogo por 100% da classe? Por classe nenhuma. Celso Cardoso. Loebli, depois de tanto tempo na arbitragem, você já testemunhou negociata, compra de juízes? E se aconteceu, em qual situação? Eu tive 2 tentativas de suborno, denunciei as 2, uma no jogo da Ponte Preta contra o Santo André, o dirigente ficou 2 anos suspenso, e tive uma no Come Fogo, Botafogo Comercial, que o Fará ligou na minha frente, o ex-presidente Fará, ligou na minha frente, o presidente do comercial. Se eu falar o que ele falou aqui, sai do ar a emissora, então não dá. Mas eu já presenciei e você recebe uma série de recados, insinuações, pessoas te procurando no hotel. É complicado. Tem que saber lidar bem com isso. Miller. Você acha que existe apito amigo a favor do Corinthians? Isso aí já virou folclore. Eu acho que existe o erro de arbitragem a favor ou contra. Eu errei muito a favor do Corinthians e errei muito contra o Corinthians. Agora, dizer que é um apito amigo, favorecer... O que eu acho que ninguém vai me convencer, por exemplo, que a FIFA quer uma final de Copa do Mundo Indonésia e Madagascar. Então, você vai gerando uma arbitragem favorável nesse sentido. As federações... As confederações e a FIFA sabem quem é o árbitro caseiro e quem é o árbitro linha dura. Né? Eu fiz 17 jogos do Flamengo na minha carreira. Por que só 2 no Rio de Janeiro? Porque os caras sabiam que eu era doido. Chutava minha porta e expulsava 3 do time da casa. Então a FIFA sabe disso, a Conmebol e as federações também. Chico Lang. Loebli, existe juiz ladrão? É muito relativo você falar, porque existe a questão do folclore. O que é o juiz ladrão? Né? Para mim, é ladrão, eu quero que saia de casa premeditado para fazer uma coisa errada. Eu acho que aí sim, se o cara fizer isso, ele é ladrão. Mas como eu disse anteriormente, a classe é uma classe séria, composta por homens, na sua grande maioria, pessoas que realmente vão buscar fazer o melhor possível pelo futebol. O que eu acho que se deve ser profissional, o árbitro continua tendo que ter uma outra função, etc e tal, isso atrapalha o desenvolvimento da profissão. Vampeta. Professor, o que você tem a dizer sobre o ex-presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Armando Marques? É eles que mandam. Eu acho assim, no mundo inteiro, as pessoas quando morrem viram santos. Tá? É uma coisa natural. O cara faz o que faz na vida, morreu, eu acho que o cara tem medo que vai puxar o pé de noite na cama. O Armando Marques prejudicou a minha carreira, prejudicou outros árbitros, e assim como eu vou responder, eu acho, na minha definição de vida, eu acho que um dia eu vou ter que prestar contas dos meus atos, do que eu fiz certo e errado. O Armando Marques também tem que prestar. Então, assim, o que ele fez com a minha carreira, eu era o árbitro para 2006 na Alemanha. Ele tinha dito isso. Então, o que ele fez com a minha carreira, o que aquilo prejudicou a minha vida, o que algumas pessoas... Eu passei de melhor árbitro do Brasil 2 vezes numa sexta-feira para estelionatário, ladrão na segunda. O que foi que ele fez, professor? Conta aí. Ele mandou eu mudar um relatório, né, do jogo Caxias-Figueirense, e eu me recusei a fazer, fui falar com o Eduardo José Fará. O Fará, da sala dele, né, ligou pro Luiz Sveiter, que para mim é o grande responsável pelo fim da minha carreira, que era o presidente do tribunal do STJD, e ele falou assim para mim, ele falava assim, Sveiter, o que o Armando quer que o Loebli não tem pé nem cabeça, não vai fazer, não vai acabar com o meu árbitro. E o Reinaldo Carneiro Bastos hoje, presidente da Federação Paulista, estava na sala de pé só assistindo. E aí o Fará falou, olha, o que ele faz? O Sveiter falou, olha, fala para ele mandar, fax, olha como eu tô velho, um fax pro Armando Marques, do jeito que ele quiser, mas ele vai entregar na minha mão aqui a súmula do jogo verdadeira. Aí ele desligou o telefone e falou assim, olha, você vai entregar para ele com uma condição. Ele é um cara muito respeitado na justiça brasileira. Você vai falar assim para ele, você garante
a justiça para mim, e eu fiz isso. Mandei o que o Armando queria, entreguei no Rio de Janeiro para ele, ele falou assim para mim, olha, pode ficar tranquilo que eu não vou falar nada para ninguém nesse momento. Eu saí da CBF, peguei o avião para São Paulo, na hora que eu liguei o celular, tinham 400 mensagens, ele aproveitou que tinha uma entrevista do Filipão, chamou a imprensa e falou assim, ó, tem uma denúncia. Tudo bem. Dr. Marcos Basílio, que foi o cara responsável por cuidar desse processo, um cara muito sério, um juiz que parece que foi responsável pela prisão do Fernandinho Beiramar, é um cara muito sério. E ele veio para São Paulo, a cariação, o Armando teve um chilique, foi uma coisa de louco. E naquela semana o Fará caiu. O Fará caiu, o Marco Polo assumiu a comissão, a Federação Paulista, e ele me chamou e falou assim, ó, você não vai mais apitar futebol, porque eu não vou arrumar uma confusão com a CBF. E no meu julgamento foi a coisa mais engraçada, e tem as imagens, então eu posso falar que eu fui julgado, o Sveiter não estava, me prometeu justiça, mas não estava, e o auditor falou assim, são 2 da manhã, e eu estou aqui por causa desse árbitro, então eu condeno esse árbitro. O outro falou assim, Armando Marques apitou Copa do Mundo representando o Brasil. Quem foi esse cara aí? Quem é esse Alfredo Loeb? Então eu vou absolver, olha os argumentos de absolvição. O que tinha nessa súmula aí, Flávio? Aí eu peguei 6 meses de suspensão e o falecido Israel Gimpel, que me encontrou no Rio de Janeiro, ele falou assim para mim, Loeb, você sabe o que você vai passar, né? Eu falei, não. Ele falou, acabaram com o árbitro. Agora precisa acabar com o homem. Você não pode voltar mais. E só completando, a minha maior alegria foi que em 2005 eu recebi um telefonema do presidente do Sindicato dos Atletas, Martorelli, e ele falou assim, olha, o sindicato pode colocar uma pessoa na comissão de arbitragem de São Paulo. Eu falei com o Rogério Ceni, eu falei com o Marcos, eu falei com o Fábio Costa, eu falei com o Ricardinho. Todos falaram para colocar o seu nome. E aí foi uma volta por cima, que se vocês vissem a cara do Marco Polo, foi uma coisa fantástica. E eu fiquei na Federação Paulista, foi um tapa na cara de muita gente. Mas o Armando Marques acabou com a minha vida. Michele Janela. Loeblin, por que uma vez numa entrevista você comparou o trabalho de árbitro com o trabalho de uma prostituta? Porque é vista como tal. Todo mundo usa, todo mundo precisa, ninguém diz que é relacionamento, né? Mas quando isso aí acontece, quer dizer, aí, quando tudo é sujo no futebol, quem paga? Paga o árbitro. Quer dizer, o futebol tem uma série de coisas erradas, né? Uma série de coisas que acontecem que não vêm à tona. Quer dizer, o que o árbitro vê dentro de campo, e estou falando aqui com o Milton que sabia disso, Vampeta, o que a gente vê dentro de campo é um negócio inacreditável. Então você não pode falar. Aí o cara perde 350 gols, a culpa é minha. O cara toma um frango, a culpa é do árbitro. Então você vira todo o foco. Então o árbitro é o anticristo do futebol. Ele é tratado como tal. Não é o coitadinho. Porque isso é uma coisa que eu não admito, é dizer que o árbitro é um coitado. Não é isso. Mas ele é tratado como uma prostituta. Muito bom! Excelente paredão do Alfredo Santos Loeb, você que pegou pelo meio. Você que assistiu, hashtag Mesa Redonda, dê sua opinião e avise os seus amigos que vai para o nosso canal de YouTube, que é muito legal e vai essa entrevista, esse paredão com o Loeb, excelente. Muito obrigado. Muito aberto. Poderia explicar para quem não sabe o que aconteceu na súmula que você teve que mudar. Houve invasão de campo por parte da torcida do Figueirense. Caxias Figueirense. Copa do Brasil? Não, foi a Série B, era o acesso para a Série A. E quando teve 47, eu dei 2 de acréscimo, quando tinha 47, teve um lateral daquelas bolas que bate e tal, e eu apontei que era para o Figueirense, e aí houve uma invasão de campo que achou que o jogo tinha acabado. E aí nós fomos para o vestiário, foi um coronel no vestiário, e ele falou assim para mim, olha, roubaram a rede. Eu falei, amigo, a rede não precisa. Mas tiraram as bandeiras de córner. Isso precisa, vou colocar 2 vassouras e vamos voltar. Nós vamos voltar para terminar esse jogo. E ele falou assim, se o senhor voltar e sair o gol de empate do Caxias, eu não garanto sua segurança. Então morreu o assunto. Ele é o coronel da Polícia Militar. A responsabilidade da segurança é minha. Então, tudo bem. O que dizia naquela época, que era o CBDF naquela época? A torcida que provocasse o final de uma partida, o time perderia os pontos. Só que vocês não podem esquecer do seguinte, né? Nós já tínhamos do Rio Grande do Sul Grêmio, Juventude e Internacional. E seria o Caxias o 4º a subir. E não tínhamos nenhum time de Santa Catarina. E o que movimenta um estado, um time na primeira divisão, é um negócio absurdo. Então os interesses se deixaram de lado regulamento, deixaram de tudo. Os interesses foram interesses terceiros. E o Armando queria que você dissesse que encerrou o jogo. O Armando falou assim, o Armando falou assim mesmo para mim, Loebeling, o que você vai escrever?
e tentou me achar algumas vezes, não me achava, né? Naquela época ainda o celular não era tão como é hoje. Eu falei, vou colocar aqui, tinha 2 páginas no meu relatório. Você tá louco? Você vai arrumar uma confusão? Pra que isso? Pega uma caneta aí. Eu peguei a caneta e ele falou assim, você vai colocar assim, após eu encerrar a partida, uma invasão de campo. Eu falei, você tá de brincadeira? E o jogo foi lá em Santa Catarina. Foi em Florianópolis. Eu falei, você tá de brincadeira? Eu falei pro capitão do Caxias que o jogo não tinha acabado. Eu não vou apitar no Sul nunca mais na minha vida. Ele falou assim, você não gosta do Nordeste? Você vai apitar no Nordeste. A Copa do Mundo tá aí. Então, assim, eu o que eu ia fazer? Quer dizer, toda a minha base estava em cima do Eduardo José Fará, porque ele sabia disso. Como o Reinaldo sabe, eu sei que o Reinaldo você mudou ou não mudou o relatório? Eu mandei os dois. Eu mandei do jeito que o Armando... Não, eu não entreguei. O Sveiter falou assim, você manda para o Armando Marques um fax do jeito que o Armando quer. O jogo tinha sido encerrado. E vai entregar na mão do Sveiter o que aconteceu. Eu fui lá e levei na mão do Sveiter. E aí fui para o tribunal porque eu entreguei 2 relatórios. Só que eu peguei 6 meses de suspensão. O que eu achei? Vou voltar. E subiu o Figueirense, né? Subiu o Figueirense. E aí o que aconteceu? Aí você não pode deixar o Loebner voltar. Então dentro de campo não tem como me tirar. O que você faz? Você ataca pessoal. Então você vira ameaça de morte, você vira estelionatário, gente publicando coisa que não tem. Eu nunca fui nada, processado, nada, nunca. E aí, pra você provar isso aí no dia a dia? Você está no Brasil. Quando sai uma matéria que você é estelionatário, sai em 5 páginas. Depois, quando sai que não é, sai 2 linhas no rodapé. Tá 5ª página. Você nunca mais apitou. E eu nunca mais apitei. Trabalhei em alguns clubes, tenho um orgulho de ter trabalhado no Santos, na Ponte, tá certo? Outros clubes que pedem uma assessoria. Você falou que cantaram para comprar. Foi o Santo André ou foi a Ponte Preta? Foi a Ponte Preta. Queria que fizesse... Era um jogo Santo André e Ponte Preta, tava uma chuva danada, a Ponte precisava ganhar. Nós já tínhamos recebido a taxa que naquela época você recebia no vestiário. E a pessoa da Ponte Preta entrou no vestiário e pegou um pacote de dinheiro. Falou assim, tá chovendo, vocês vão perder o uniforme, é para comprar um uniforme novo. Era uma pacoteira de dinheiro. Aí estava o policial na porta, chamei o policial e falei, tentativa de suborno. Não, você entendeu mal. Eu falei, entendi mal, sim. Então, tinha os assistentes, fomos... E nesse ponto, né, o Eduardo Jafará, ele era jogo duro. Ele arrumou uma confusão, foi tribunal. Eu sei que ele pegou 2 anos de suspensão, parece, esse dirigente. Mas, e morreu aí. Mas assim, era o cara? Olha, se eu não tiver enganado, o nome dele é Abdala. Se eu não tiver enganado, tá? Isso aí tem, óbvio que eu posso falar, porque isso aí tem no tribunal, é público. Tem que falar mesmo. Então, assim, e o ex-presidente do Comercial foi muito engraçado, porque eu expulsei o jogador do Comercial com 5 de jogo dentro do Palma Travasso, no Come Fogo. E o Comercial perdeu de 1-0, um gol do Bel, lembra do zagueiro Bel? Sim. De cabeça lá. E quando terminou o jogo, ele foi no vestiário e eu vi que ele rodava o vestiário, rodava. Eu falei, esse cara vai reclamar da arbitragem aqui dentro? Eu vou falar um monte. Ele falou assim, mas não estava tudo certo? Eu falei, certo o quê? Não, eu sou muito burro, porque segunda-feira veio um cara aqui dizendo que ele sabia quem ia apitar o jogo. Ele falou meu nome? Não, não falou seu nome, mas ele falou que já sabia quem ia apitar o jogo e tudo mais, e blá, 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 blá. Eu falei, tá bom, então beleza. Delegacia, ficamos até, o jogo era domingo à tarde, ficamos até 2 da manhã na delegacia, fazer BO. Nunca fui chamado para depor, nunca fui chamado para nada. O que eu sei... Isso foi na minha frente, na segunda-feira que ele me chamou lá, que o doutor Fará falava... O que o doutor Fará falou no telefone pro presidente, ele vai esquecer nunca mais.